Você está ouvindo tranquilamente. Eu sou Adriana de Oliveira, psicóloga e doutora em ciência do comportamento humano. Toda semana, conversas leves e profundas sobre comportamento, emoções e bem-estar, com teorias, exemplos reais e passos práticos. Vamos falar de temas do dia a dia, dos desafios emocionais, às estratégias para viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, hoje eu quero conversar com vocês sobre intolerância e incerteza. Então, como que nós nos sentimos, o que que nós fazemos quando a gente se sente numa situação que nós estamos lá numa incerteza, que a gente não tem muita garantia de como as coisas estão. Então, a gente vê isso em comportamentos até relativamente finos, vamos dizer assim, né? Você manda uma mensagem, a pessoa demora para te responder, aí você começa a sofrer. Você começa a sofrer porque você não sabe se aquilo vai dar certo, se aquilo não vai dar certo. E às vezes você prefere ter um não daquela pessoa do que eu não sei. Então, né? Muita gente termina relacionamento porque sabe que vai terminar, então prefere terminar primeiro para ter certeza, né? Que estava no controle sobre aquilo. Algumas pessoas têm um padrão de comportamento de pesquisar, às vezes, de maneira excessiva para tomar uma decisão, quer ter certeza que o que está comprando é o melhor, que não existe nada igual, né? Fica numa busca de uma convicção para conseguir levar a vida e conseguir tomar decisões. E existem algumas pessoas que falam que só vão relaxar depois que elas tiverem certeza. Não, eu fico procurando isso, ó, porque aí quando eu tiver certeza, aí eu consigo relaxar. Esses comportamentos são alguns dos comportamentos que começam a indicar que talvez eu tenha dificuldade, né? Eu tenho uma intolerância aí para lidar com situações de incerteza. Ok? Quando a gente pensa na intolerância e incerteza, né? O que é isso? Então, quando a gente vai olhar um pouco mais profundo para isso, a gente está falando, na verdade, de uma predisposição que vai existir em nós para enxergar qualquer situação que for ambígua de uma maneira negativa. Então, acaba que essa interpretação, né, se eu tenho uma ambiguidade, ela vai ser sempre negativa. Isso acaba vindo com algumas crenças de que a incerteza é inaceitável, eu não consigo ficar numa situação sem ter certeza do que está acontecendo ou não. E, consequentemente, se a minha incerteza é inaceitável, ela precisa ser eliminada. Normalmente aqui que começam os nossos problemas, tá? Quando a gente, ao invés de olhar para as nossas emoções, entender o que está acontecendo e construir um caminho para lidar com elas, a gente decide que elas precisam ser exterminadas da nossa vida. Aqui moram muitos problemas. Se eu tenho uma predisposição de enxergar qualquer situação ambígua de uma maneira negativa, não sei se você consegue imaginar, mas isso acaba se tornando um fator de risco, né? Que aumenta as chances, por exemplo, de você ter alguns transtornos mentais. Então, existem algumas características comportamentais, cognitivas, que vão aumentar a chance de uma pessoa entrar, às vezes, em quadros de transtornos mentais mais sérios. Então, por exemplo, pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade social, quadros de depressão. Esses transtornos, os transtornos de humor, normalmente quando você vai olhar para eles, uma das coisas presentes é isso aqui. Qualquer situação que aquela pessoa sinta que ela é incerta, ela não tem controle do que vai acontecer, ela não sabe exatamente como aquilo vai, né, vai decorrer ou não, ela passa a interpretar a situação ambígua como uma situação de perigo. Ela passa a interpretar a insegurança ou a incerteza como sinônimo de perigo. Agora, isso é muito complicado, eu não sei se vocês conseguem entender isso aqui, porque a gente pode ter várias situações ambíguas na nossa vida que não necessariamente significa perigo. Então, às vezes a pessoa está num relacionamento e aí nesse relacionamento começa a passar por uma crise, esse outro começa a não ter certeza se aquilo vai dar certo, se aquilo não vai dar certo, eu tenho uma situação ambígua. Diante da situação ambígua, quando a gente corre para interpretar isso como perigo, a gente passa a entrar numa série de comportamentos defensivos para nos proteger do perigo,
o que normalmente acaba levando essas pessoas a piorarem os seus relacionamentos e a terminarem os seus relacionamentos em decorrência disso. Porque olha só, eu posso ter uma situação ambígua, não sei se isso aqui vai dar bom, não sei se isso aqui vai dar ruim, e no momento que eu vivencio essa situação ambígua, que agora eu começo a sentir uma insegurança, né, uma incerteza sobre aquilo que está sendo vivenciado, eu posso, por exemplo, pensar em oportunidades de como transformar essa relação para outras coisas. A gente não faz isso. A gente vê o perigo, a gente vê a incerteza como perigo e normalmente a gente corre para se proteger. De maneira geral, quase todo mundo vai ver incerteza como perigo. Não tem ninguém aí querendo estar num relacionamento sem ter certeza se o outro gosta de você ou não. Você não está querendo largar o seu emprego por um novo, sem ter certeza que o novo vai te contratar. As pessoas em Brasília estão estudando para fazer concurso público porque elas não querem vivenciar o risco de serem demitidas, elas querem ter uma estabilidade, olha só. A gente, de maneira geral, está correndo o tempo todo atrás de certezas. Então, a gente fica nesse caminho, tá? Por que a gente faz isso? Por que eu tenho uma situação ambígua na minha vida e a primeira coisa que eu olho e que eu vejo é um risco para mim? Começa, gente, na nossa história biológica, evolutiva mesmo. Então, em processos de evolução que a gente vai vivenciar, o nosso cérebro, ele aprendeu a ter cautela. O perigo era muito perigoso. Então, é melhor eu me comportar, eu ter um excesso de cautela para eu poder evitar qualquer situação de perigo do que ter que lidar com a situação de perigo efetivamente. Então, imagina lá num processo evolutivo, você está lidando com, sei lá, um leão lá na savana, você coletor, caçador, tá sozinho, de repente tem um leão atrás de você. Opa, a chance de você ser comido naquela tarde vai ser bastante alta daquilo acontecer. Então, para eu nem correr o risco de encontrar com o leão e ser comido, se eu escuto, seja lá o barulho que for, eu prefiro não ir por aquele caminho, porque é ambíguo, eu não vi o leão, mas eu ouvi um barulho, vai que tem alguma coisa aqui. A gente vai aprender a evitar qualquer situação que sinalize o perigo e que sinalize a ambiguidade, consequentemente. Então, a gente vem ter esse histórico. E, infelizmente, além do nosso histórico biológico, a gente tem uma camada neurológica aí também, né? Neurobiológica que vai se formar em nós, que é o quê? Sempre que eu e você nos deparamos numa situação de incerteza, então eu não tenho certeza como aquilo vai acontecer, né? Sempre que eu me vejo nessa situação, normalmente os circuitos que são acionados em nós são os circuitos das ameaças. Então, diante da incerteza, vamos deixar essa pessoa em alerta, né? Deixa ela lá pronta para lidar com uma ameaça, vamos antecipar a ameaça para a gente conseguir lidar com aquela situação. Você sabe por quê? O nosso cérebro, ele tem uma tolerância maior à dor mesmo, ok? Do que a imprevisibilidade. Olha que coisa maluca. Eu prefiro estar numa relação que me dói, que eu sou abusada, que eu sou violentada, que eu não sou respeitada, que eu sou diminuída o tempo todo. Eu sinto dor emocional por aquilo que eu tô vivenciando isso aqui. Mas se eu saio disso, tô sentindo dor, tá ruim, ok, sai. Mas e se eu sair e eu não tiver nada melhor? E se eu sair e eu ficar sozinha? E se eu sair e eu achar alguém parecido? E se, diante da imprevisibilidade de que eu não sei o que vai acontecer se eu sair daqui, o nosso corpo e o nosso cérebro preferem lidar com a dor. Então, às vezes, quando um terapeuta começa a levar o paciente para além da dor, e aí ele começa a cair numa angústia, né? Começa a cair nas incertezas dele, da vida, do que ele está vivendo. Às vezes a pessoa não aguenta isso, para a terapia, né? Não, agora eu preciso fazer uma outra coisa. Por quê? É melhor eu lidar com uma dor que eu conheço, e às vezes eu conheço a minha vida inteira, tá? Às vezes é uma dor que eu conheço há 30 anos, às vezes é uma dor que eu conheço há 40 anos na minha vida. Tá lá o abandono que sempre esteve lá na minha vida, ou a rejeição. Eu conheço aquela dor.
Eu tô aqui vivendo ela, mas ela eu conheço. Como que será ser? E se eu for feliz, o que vai acontecer depois? E se eu for feliz e aí depois eu não ficar feliz? E se eu for para outro relacionamento e daqui a 5 anos ele virar o mesmo relacionamento que é esse aqui? Diante das imprevisibilidades do que pode vir, a gente prefere dores conhecidas. Por isso que muitas vezes a gente fica, né? A gente prefere a dor do que sustentar a incerteza da vida. Então, essa é uma coisa. Além disso, a gente ainda tem aí uma camada que é uma camada cognitiva mesmo, né? A incerteza ativa as nossas crenças, né? Eu não sei, eu não tô preparado, se eu não tô preparado eu não vou conseguir, se eu não vou conseguir eu não vou suportar, se eu não for suportar, não, é melhor eu nem fazer. Quantas pessoas estão falando aí, né, que são X ou Y? Eu sou assexuada. Se é assexuada ok, mas aí você vai ver lá no fundo, ou vai conversar com a pessoa, se a pessoa tivesse coragem de ver, não é que ela é sexuada. Às vezes ela não se sente vista, às vezes ela não se sente confiante com o corpo dela, às vezes é tipo criança na escola, criança pequenininha, que fica interessado pelo colega, o colega fala que não quer nada, a pessoa fala, eu nunca quis mesmo, eu não quero. Tem um monte de gente rejeitando por medo de ser rejeitado. Olha só, eu escolho a dor que eu conheço a suportar uma situação de incerteza, porque a incerteza ativa todas as minhas crenças de baixa autoestima, todos os meus mecanismos aqui de dor, de sofrimento. Eu não quero lidar com elas, eu prefiro evitá-las a qualquer custo. Mas tem um quarto ponto aí que eu acho que é o pior nessa construção. Porque olha só, eu tenho um fator que é evolutivo, biológico, tá lá na nossa programação. Eu tenho uma formação do meu cérebro que, de fato, vai entender a ambiguidade como uma situação de perigo, me coloca em alerta para eu saber como que eu lido com aquela situação naquele momento. Eu tenho crenças que vão sendo aprendidas ao longo da nossa vida e que vão sendo introjetadas do quanto que a gente pode, do quanto que a gente não pode, do quanto que as situações de incerteza abala minha imagem, abala minha autoestima. Então a gente tem tudo isso. Mas para finalizar essa costura na nossa vida, nós temos a cultura. O que a nossa cultura hoje tem nos prometido? Vamos lá. A nossa cultura nos promete previsibilidade. Olha que coisa interessante. A nossa cultura que defende uma meritocracia defende que se você se esforçar muito, você vai conseguir qualquer coisa. Olha lá o Silvio Santos, que nasceu pobre e morreu bilionário. Você pode ser o próximo Silvio Santos. Basta você trabalhar muito. Não, você quer abrir uma empresa? Quero. Não, primeiro você precisa fazer um planejamento estratégico. Ok? Você precisa garantir que a sua empresa está muito bem planejada os próximos 5, 2, 10, 20 anos para você poder ir lá, né? De fato, abrir a sua empresa. A nossa cultura nos promete atualmente o quê? Que a informação é instantânea. Você não precisa ter mais dúvida. Você está com dúvida sobre qualquer coisa? Há 2 anos atrás você perguntaria para o Google. Atualmente você está com dúvida, você pergunta para o ChatGPT sobre aquilo ali. O que você acha disso? Essa comida é boa? E tal coisa na minha carreira, você acha que vai fazer diferença? E tá ele lá, olha só, te dando informação e sanando todas as suas dúvidas. Tá o Google Maps nos ensinando a chegar em caminhos que a gente nunca foi, mas ele nos dá o quê? Previsibilidade. Atualmente é muito difícil eu sair de carro sem ligar o Google. Eu não sei o caminho? Sei o caminho, mas o que ele me dá? Ele me fala do trânsito. Ele fala que se esse caminho aqui eu vou pegar mais trânsito, qual o tempo previsto para cada caminho? Olha que interessante. Ele me dá a previsibilidade do meu caminho. Se você for pelo parque, tem acidente. Se você for pela épia, trânsito livre. Se você for por tal caminho, você vai gastar 3 minutos a mais. Então, eu começo a ter uma tecnologia, vamos dizer assim, que começa a nos prometer previsibilidade. Agora você tem lá a localização dos seus filhos. Então, imagina, qualquer hora do dia, você liga lá e você vê
A sua casa tem câmera para quando você está no trabalho você poder olhar para os seus cachorros e garantir que eles estão bem. Olha que coisa que, olha o universo que foi construído pra gente nos prometendo o quê? Previsibilidade. Se você se esforçar muito, você pode ser qualquer pessoa. Ah, você não quer estudar? Estudar não dá dinheiro? Ah, sim. Ah, você vai ser um influencer que vai ficar gravando a sua vida e você vai ganhar bilhões quando você viralizar fazendo uma coisa bastante idiota por aí. É isso que a nossa cultura está nos prometendo. Faça tal coisa que você vai ter isso. É isso que o capitalismo nos promete. Venda a sua alma para o seu trabalho, trabalhe loucamente, que você pode viajar de primeira classe. Se você não está viajando, é porque o seu mindset é um mindset muito rígido e é exatamente por isso que você que viveu a vida inteira, que não tinha nem comida para comer na sua infância, cresceu desnutrido, não venceu como um menino que estuda na Escola das Nações, que é, sei lá, 15 mil reais a mensalidade. É isso que a nossa cultura fala, previsibilidade. Só que no caminho da previsibilidade que nos foi prometido, e a nossa cultura nos promete isso o tempo inteiro, né? Os psicólogos vendendo mentoria do tipo, venha fazer a mentoria comigo e você vai sair daqui ganhando 30 mil em 30 dias. Isso está sendo vendido e consumido na internet. A gente esqueceu um detalhe muito importante. A gente esqueceu um detalhe que a ideia de previsibilidade nos coloca num lugar de que nós podemos controlar a nossa vida. Nós podemos controlar 100% a nossa carreira, nós podemos controlar os nossos relacionamentos. Agora você trata seu namorado assim, você faz de tal jeito, homem, você ignora a mulher assim, porque ela vai gostar de você. E a gente entrou numa fantasia que a gente pode controlar tudo. Só que qual que é o problema? Não sei se você consegue perceber isso aqui. É que quando a nossa cultura está nos prometendo, né, controle, previsibilidade, a vida ela é totalmente imprevisível. Não sei se você nunca passou por isso. E aí olha que coisa, se eu crio uma fantasia de controle e a vida foge da minha fantasia, eu acho que eu fracassei. Então se eu compro o curso tal para vencer a minha dependência emocional em 5 aulas, que eu vou identificar todos os meus padrões geracionais e vou quebrá-los no retiro de cura quântica, e eu misturo tudo isso junto, e eu fico lá no final de semana intenso, e aí eu volto para a vida, eu continuo brigando com meu marido, e eu continuo sem libido, eu continuo desempregada, e eu continuo num caso que eu tô tendo que eu não consigo me desvencilhar disso aqui, e a vida foge do meu controle, o que que nós fazemos? Nós somos péssimos, nós somos fracassados, eu fiz o curso, eu não me libertei, eu fiz a mentoria, eu continuo não ganhando dinheiro. E aí, uma coisa que nos foi prometida, que era o controle, e que a gente não consegue ter, porque a vida nos atravessa para além dos nossos controles, o resultado disso é que a gente está fracassando. E aí, provavelmente, se você tem muita intolerância e incerteza, você provavelmente vai achar que você vai estar fracassando quase que o tempo inteiro. Onde que fica um mecanismo sutil, às vezes, que a gente não percebe aqui? Tem uma dúvida. Gente, eu não sei você, mas eu devo ter umas 50 dúvidas por dia. Eu tenho dúvida em relação a quase tudo na minha vida. Tem dia que é a dúvida da roupa, é a hora do café, é a hora que eu vou malhar, é se eu vou fazer isso hoje ou se eu vou fazer isso depois. É tanta dúvida, não sei você, mas eu tenho tanta dúvida. Quando eu fui sair da UDF, me consumia a dúvida. Eu vou sair, e se der certo? E se não der certo? Não der certo o quê? Não, mas aí se eu não conseguir me sustentar? Não, mas e se eu precisar pedir dinheiro para meus pais? Imagina eu pedir dinheiro para meus pais. Não, não tem condição. A dúvida nos gera incerteza. Essa dúvida que está nos gerando incerteza vai nos produzir ansiedade, claro. Se eu começo a ter muita dúvida e começo a pensar em como que eu vou resolver aquele problema, né, ou sanar aquilo, de uma maneira que eu consiga tomar a melhor decisão possível, a sua ansiedade vai aumentar num volume que você nem imagina. Na verdade, você deve sentir ele, você já imagina, né? Vem ansiedade, claro. Diante da minha ansiedade, o que eu faço? Eu busco por certezas. Deixa eu te dar um exemplo disso aqui. Você tá feliz, contente e de repente te vem um pensamento às vezes intrusivo
e você fala: e se meu namorado estiver me traindo? Tiver esse pensamento na sua cabeça, e se ele estiver me traindo? Aí, diante da dúvida, às vezes você alimenta a dúvida. Ontem ele chegou mais tarde, hoje eu vi ele mexendo no celular dele, meio estranho, vai começar a te aparecer ansiedade. E se ele estiver me traindo? E com quem é? E se eu estou sendo enganada? E eu não quero ser uma otária nessa relação? Ansiedade, claro. Ansiedade começa a aumentar. Quando a ansiedade começa a aumentar, a gente quer resolver. Então a gente começa a buscar por evidências que comprovem se nós estamos certos ou não. A gente pergunta, a gente pesquisa, a gente checa, a gente mexe no celular. Você me ama? Você me ama? Não, mas você gosta de mim mesmo? Você me ama? E nessa coisa que a gente fica sem fim, nessa busca, momentaneamente isso nos produz alívio. Então o outro fala: não, toma o celular, olha aqui, não tem nada. Não, amor, claro que eu te amo. Você sabe que no mundo só existe você. Diante da minha checagem, diante da minha pergunta, e muitas vezes vem um reforço ali, eu sinto um alívio. Ok? A sensação de alívio produzida em nós nesse momento, né, um alívio momentâneo daquela ansiedade que nos veio, acaba no final das contas reforçando esse padrão. Porque o alívio se torna uma sensação reforçadora. Eu tô numa angústia, daqui a pouco respirei de novo, olha só. Quando eu faço isso e eu reforço esse padrão, o que eu acabei de fazer é aumentando a minha intolerância e incerteza. Cada vez que eu faço isso, eu vou me tornando cada vez mais intolerante. Na prática, significa que eu vou conseguindo suportar a incerteza cada vez menos. Eu controlo mais, eu pergunto mais, eu vigio mais, e muitas vezes a consequência disso no final é que o que você teme acontece. Você acaba perdendo o que você queria, porque na verdade a incapacidade naquele momento de lidar com a incerteza fez a coisa desandar completamente. Todo mundo, em algum grau, em algum nível, não vai gostar de se sentir inseguro ou incerto numa situação. A gente quer ter certeza que se eu estou numa relação monogâmica, o meu parceiro seja fiel a mim. Eu quero ter isso garantido aqui, senão não vou conseguir dormir direito. Né? Eu estou num trabalho e a empresa está sendo reformulada e eu quero ter certeza que eu vou continuar no trabalho. Eu estou num relacionamento que é ruim, mas eu não quero sair antes de eu ter certeza que eu vou conseguir um novo relacionamento. Então, a gente fica parado nessa incerteza, isso acontece com praticamente todo mundo. Quando que isso começa a virar um problema? Quando a sua checagem começa a ficar muito repetitiva, então uma coisa que você perguntava eventualmente, agora virou uma pergunta diária, você começa a passar o dia inteiro perguntando para a pessoa, checando, pesquisando, para investigar, para analisar, começa a fazer uma busca constante de validação. Você achou? Você gostou? O que você acha? O que é isso? Então, fica numa busca de validação, às vezes entra em processos de ruminação. Ai, meu Deus, o que eu faço? Eu faço aquilo, eu faço aquilo. Ah, mas ele quer, ele não quer. Ah, mas ele gosta de mim? Ah, mas ele não gosta de mim. Aquilo te consome parte do seu dia, né? Parte da sua semana, essa ruminação. As pessoas entram, isso aqui é um clássico, numa procrastinação da vida, das coisas, dos projetos. Porque e se eu errar, né? Ah, e se eu falar uma coisa errada? E se eu falar uma coisa que não forem gostar? E se... E aí, nesse se do futuro, que é sempre muito catastrófico, né? Porque é incerto, eu fico procrastinando, porque eu não quero nem correr esse risco. E a última coisa que, com certeza, né? Ela é a mais problemática. Então, eu costumo dizer que quando você chega nesse lugar, passou um pouquinho do tempo de você fazer terapia. Você precisa alguém para te ajudar mesmo a olhar para a sua vida. Sabe por quê? Porque eu tá insegura se que horas que sai o meu voo e eu ir lá num guichê e perguntar, ok, tudo bem, eu conferir lá na placa o horário que eu vou pegar o voo para sair, não tem problema, ok? Tem momentos que
Diante de uma incerteza, eu vou ali, eu confiro, né? Eu pergunto. A questão é que muitas das nossas incertezas são sobre coisas que a gente realmente não tem controle. Então a mãe não quer que esse menino saia, ou que viaje sozinho, ou que viaje com esse namorado, porque o que pode acontecer, e nananã, e o que vai acontecer, e aí eu tenho tantas possibilidades do que vai acontecer que eu proíbo. Porque se eu proíbo, eu faço o quê? Eu mantenho sob o controle. Se eu mantenho sob o controle, eu não preciso lidar com as incertezas da vida, que o meu filho vai sair de casa, eu não sei se ele vai voltar. Essa é uma incerteza da vida. Diante das muitas incertezas e a gente não querendo lidar com elas, o que nós fazemos? Nós passamos a evitar o novo. A gente passa a evitar a vida e nós passamos a evitar os riscos. Tudo que tem risco, a gente não quer. Ok? A gente não quer. E isso é um dos motivos que a gente vivencia, né? Muitas pessoas têm vivenciado amores líquidos, vamos dizer assim. E parte de você vivenciar amor líquido envolve você não querer evitar conversas difíceis, o risco de entrar num relacionamento que você não tem certeza se vai dar certo, o risco de ter uma gestação natural que você não consegue garantir nada como vai ser o seu filho, os riscos da vida que estão lá e que sempre estiveram pra gente lá. Como a gente tá com muito medo deles, porque a gente só vive tendo crise de ansiedade, a gente preferiu evitar. Nesse processo de evitação, nós estamos, o Brasil hoje é um país considerado um dos mais ansiosos do mundo, acho que ele está no top 1, se eu não me engano, e na América Latina, hoje nós somos o país mais deprimido. Então, o país do carnaval, do futebol, da alegria, virou o país das estatísticas de transtorno mentais. Então, esse é o cenário que a gente está nesse momento. Está evitando demais a sua vida por medo, pelo risco. Está na hora de você parar e olhar para isso. Isso provavelmente já deve estar te gerando prejuízo, ok? Como que nós lidamos com a incerteza? Porque, né, não necessariamente eu preciso ter um transtorno mental para sofrer. Muito pelo contrário, o sofrimento é inerente. As incertezas são inerentes à vida. Como que eu consigo lidar com elas? Que eu acho que essa é sempre uma pergunta, sem que elas me paralisem. Como que eu posso, né, vivenciar as minhas emoções sem que elas se tornem prisões para mim? Então, como que a gente abre essa gaiolinha que a gente constrói pra gente? E a primeira coisa que você precisa aprender a fazer é diferenciar possibilidade de probabilidade. Possibilidade e probabilidade são palavras diferentes que têm significados diferentes. Mas se você é uma pessoa que tem dificuldade em lidar com a incerteza, muitas vezes você trata essas palavras como sinônimos. Olha só, a pessoa entra numa ansiedade, né? Tá lá numa situação de incerteza, de mudança de trabalho, de término de relacionamento, ou começando uma nova carreira, começando um consultório novo. Será que vai dar certo? Estou empreendendo pela primeira vez, é isso mesmo que eu tenho que fazer. E aí ela começa a pensar em possibilidades. O que pode acontecer? Sinceramente, só entre nós aqui, tudo. Sabe o que pode acontecer? Tudo. Tudo, inclusive nada. Tem uma amiga minha que sempre fala isso. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Porque possibilidades, gente, são infinitas. Infinitas. Eu posso não terminar essa live, ter um infarto aqui no meio da live e morrer. Ah, isso é uma possibilidade? É. Posso ter um AVC. Pode cair um avião no meu prédio. Ah, isso é uma possibilidade? É. Pode vir um alienígena aqui ao vivo e me abduzir daqui a 5 minutos. E a gente nem sabe que isso aqui está prestes para acontecer. Talvez você esteja rindo pensando, Adriana, isso não vai acontecer. Mas não é uma possibilidade? Se tudo é possível, tudo é uma possibilidade. Não significa que é provável. É provável que eu tenha um infarto ao vivo? Eu realmente espero que não. E eu acho improvável. Estou cuidando da minha saúde, estou com os meus exames em dia, estou com o meu cardio em dia. É possível? Sim. É provável? Não muito.
Quando você confunde possibilidade com probabilidade, você trata qualquer hipótese como certeza. E não é. O seu filho pode sair de casa hoje, ele pode não voltar? Pode. Como qualquer ser humano no planeta Terra pode acontecer isso com eles. Qual a probabilidade disso acontecer? Baixa. A probabilidade é baixa. Quando, há uns anos atrás aqui, no Brasil, teve um ataque nas escolas, eu acho que foi no Sul, um cara com machado entrou, matou, acho que crianças pequenas mesmo, acho que era até 5 anos, foi praticamente uma creche. E teve uma onda de ameaças às escolas e os pais surtaram de maneira geral, as escolas fecharam, as escolas públicas aqui em Brasília fecharam um dia, 2. Olha, gente, foi uns 2, 3 dias assim, uma insanidade esse país, não sei quantos de vocês lembram disso. E na época eu tava acompanhando, assim, não muito envolvida, né? Quando você não tem filho, você acaba que você não tá tão identificado com a situação. E aí, uma das reportagens que eu li que a probabilidade de uma criança ser atacada numa escola é igual à probabilidade de você ganhar na Mega Sena. Quantas pessoas ganham na Mega Sena, Adriana? Algumas. No Brasil a gente está em dúvida se é sorteio, se é um sorteio organizado, né, num outro nível. Mas olha só, uma coisa ser possível não significa que ela é provável. Se tudo que eu entendo como ambiguidade, eu olhar só para as possibilidades e trabalhar ela como certezas, e o problema é que as possibilidades que invadem a nossa mente normalmente são catastróficas. Por isso que a gente fica paralisado. Quando vier a dúvida, quando vier a incerteza, quando vier o medo, quando vier a ansiedade do seu filho saindo de casa ou viajando pela primeira vez, né? Quando vier esses momentos que as possibilidades infinitas de atravessarem, você precisa conseguir parar e falar, tá, de todas essas coisas que eu pensei, o que é provável? Eu lembro um caso que eu estava acompanhando uns anos atrás e ela tinha uma ansiedade bastante generalizada e ela entrou numa crise de ansiedade dessas. E aí, numa dessas ansiedades que ela entrou, ela começou a ter medo de ir para o aeroporto. Não, porque eu não sei se eu quero viajar, eu tô ficando com medo, Falei, você tá ficando com medo do quê? E aí um dia ela teve coragem de me falar, porque, né, às vezes a gente fica até com vergonha de falar dos nossos medos, porque você tá vivendo aquele medo, mas às vezes a sua cabeça tá já te chamando de maluco, você nem falou aquilo e você já tá duvidando de você mesmo, do que você tá pensando. E ela virou pra mim e falou assim, eu tenho medo de tráfico humano. Não, porque eu tô vendo uns negócios no TikTok, não sei o que, das meninas, tráfico humano, roubo de órgãos e não sei o que. Eu deixei ela falar, ela falou. Falei, olha só, isso é possível. Claro que é possível. Se acontece, então a gente tá falando de uma situação que é possível. Falei, olha só, isso é possível. Mas vamos analisar a probabilidade disso aqui, de verdade? Eu falei com ela, você é uma menina rica, você é uma menina branca, você é uma menina que tem uma família bem articulada socialmente. Se alguém te sequestra, meu Deus, metade de Brasília vai parar até te acharem. Então, a probabilidade, de uma pessoa sequestrar você, ou de sequestrar um indigente, uma menina lá na periferia que não tem pai, que fugiu de casa, que o irmão abusou e que tá na rua sem saber o que ela vai comer, a chance da menina, a probabilidade que essa outra menina seja sequestrada é muito maior que a sua. É possível? Tudo é possível. Mas qual a probabilidade disso acontecer? Quantas menininhas ricas estão sendo sequestradas que a gente está ficando sabendo? A gente precisa diferenciar o que é possibilidade do que é probabilidade. Senão a gente vive o tempo todo na ansiedade, ok? Olha só, a segunda coisa que você precisa fazer. Você precisa aumentar o seu grau de tolerância, né? Porque a questão é, eu tenho baixa tolerância à incerteza. Então, quando a incerteza vem, eu já quero fugir dela. Quando a incerteza vem, eu quero conferir,
Eu quero pegar o celular para ver se não tem nada. Eu quero seguir essa pessoa. Eu quero. A gente já quer resolver. Não, eu vou perguntar porque eu quero ter certeza do que está acontecendo aqui. Nós nos antecipamos na nossa ansiedade porque a gente não está conseguindo ficar na incerteza. Ok? O que eu faço então quando vier a incerteza? Você precisa aprender a fazer nada. Essa é uma das coisas difíceis que às vezes eu tento ensinar para os meus pacientes. Talvez uma das mais difíceis, que é o quê? Fazer nada. Tem um monte de gente que você está ensinando a fazer um monte de coisa. Faz isso, faz tal coisa, vamos organizar isso aqui desse jeito. Mas algumas emoções, o que a gente precisa fazer quando elas chegam é nada. É na hora que vem a incerteza de que você não sabe se o seu filho volta ou não, porque você começou a ser encharcado de dúvidas nesse momento, o máximo que você pode fazer é uma oração, pedindo para Deus mandar uns anjos guardar ele, para conseguir calmar a sua mente para ver se você dorme, e aí você vai fazer o quê? Você vai fazer nada. E aí, mas aí eu não vou dormir, aí você vai ficar sem dormir, e no outro dia eu recomendo que você malhe para você estar bem cansado à noite para você dormir no dia seguinte, quando você tiver, né, tomando café com seu filho e pensando como foi besta de você ter ficado ansioso lá atrás. Quando vier a incerteza de que eu não sei se o meu namorado tá me traindo ou não, porque eu vi uma foto tal, não mexa no celular dele. Quando vier a incerteza se aquela pessoa me ama ou não, porque a pessoa me trazia café na cama todo dia, e de um tempo para cá isso começou a ficar meio mexido, e eu já perguntei e falou que sim. E o que eu faço com a minha incerteza? Faça nada com ela, faça nada. Só continue vivendo. Não pergunte, não cheque, não confira. Mas o que eu vou fazer com o monte de emoções que vai vir? Você vai sentir, vai sentir, vai sentir. Aí você pode ficar agoniado demais, talvez você chore, você vai chorar. Aí se você não estiver aguentando, você vai ligar para uma amiga sua, e aí você vai contar para ela, e aí você vai respirar fundo, e você vai escrever no seu diário tudo o que você está sentindo naquele momento, e você vai mandar uma mensagem para sua terapeuta, e falar, vamos adiantar a sessão essa semana? E aí você vai lidar com isso, sem ir para uma série de comportamentos que te mantém preso numa busca por certezas que você sabe que no fundo você sabe que você não tem. Ok? Então, quando vem incerteza na sua vida, não faça nada. Não faça nada. É muito difícil aqui, tá? Não acho que isso aqui é fácil, não. Isso aqui é muito difícil. A nossa tendência, quando a gente sente alguma emoção, principalmente mais forte, é nos comportarmos para eliminar essa sensação. Então, parar e não fazer nada é um treino muito difícil. Pode acreditar em mim, dá resultado. Ok, né? Tenho tentado fazer isso. O que eu faço mais? Se exponha de forma controlada à incerteza. Muitas vezes, para você aumentar a sua tolerância a uma determinada coisa, você precisa se expor mais aquilo, você precisa vivenciar mais aquilo. Então, se você for morar num país muito frio, daqui a alguns anos não já tá mais tão frio, né? Você volta para o lugar e fala, nossa, como vocês conseguem morar nessa estufa aqui? O que aconteceu? Se habituou. Nosso corpo tem essa capacidade de nos habituarmos, até mesmo às nossas emoções. Então, se exponha de forma controlada, faça coisas novas, assuma riscos. Se a sua vida hoje é uma vida com zero risco, olha, você deve estar vivendo uma vida ou muito chata, ou talvez você esteja prestes a ficar deprimido. Umas semanas atrás, eu estava no hipismo, estava esperando lá meu cavalo para aula e tal, isso aqui. E aí chegou um instrutor e perguntou para a mãe de uma aluna lá, falou, cadê fulana? Ela estava aqui, cadê ela? Aí a mãe falou, ela foi no carro buscar o chicote, que ela esqueceu, ela queria que eu buscasse, e eu falei que eu não ia buscar. E ela foi no carro buscar o chicote. Aí ele virou para ela e falou assim, nossa, você deixa ela sozinha no carro? Na hora que ele falou isso, eu pensei, gente, quantos anos tem essa criança? Tipo assim, né, uma hípica, era noite isso e tal.
Aí ela virou para ele e falou assim, não perguntei nada, né? Eu observando a conversa dos outros. Aí ela virou para ele e falou assim, ah não, ela tem 12 anos, o carro tá parado aqui dentro no estacionamento, ela pode ir lá e voltar. Aí eu virei para ele e falei assim, pois é, porque se a gente for começar a pensar em todas as possibilidades do que pode acontecer, a verdade é que a gente não sai nem da cama. Se você começar... Ela riu, ela falou, não, com certeza, ainda mais quando você tem filho. Eu falei, pois é, ainda mais quando você tem filho. Sabe por quê? Porque é tanta possibilidade de risco quando você sai da sua cama que dá vontade de não sair. Mas sabe qual que é o problema? Ficar na sua cama também te coloca em risco. Te coloca em risco de uma depressão, te coloca em risco de doenças circulatórias e mais uma série de outras coisas que eu não vou entrar aqui. A vida tem risco. Tudo tem risco. Se comportar tem risco. Falar para uma pessoa que você ama ela tem risco. Só que não falar também. Esse é o ponto. A gente sempre olha para o risco imaginando não. E aí diante do não eu não quero. Porque quando você olha para o risco, você só consegue ver o perigo do risco. Você precisa começar a ver as coisas boas que aquele risco também te proporcionam viver. E para isso você precisa aprender a se expor. Gente, vou terminar falando isso aqui, último ponto para a gente fechar. Para você lidar melhor com as suas incertezas e com as incertezas da vida, você precisa parar de buscar garantias externas e começar a construir uma confiança interna. Olha só, a gente quer ter certeza. A gente quer ter certeza que vai estar certo aquele trabalho. A gente quer ter certeza que esse menino que eu tô ficando agora é para casar. A gente quer ter certeza. A gente quer ter certeza que a nossa mãezinha vai viver para sempre. A gente quer ter certeza que essa mudança que eu vou fazer para um outro estado vai ser maravilhosa na minha vida. A gente quer ter certeza. A gente não quer se comportar sem certeza. Só que na realidade mesmo, se a gente começar a pensar, a gente não tem certeza de nada. Eu não tenho certeza de nada, por quê? Porque tudo é possível. Se tudo é possível, você não sabe se você vai enterrar o seu filho ou se o seu filho vai enterrar você. A gente não pensa nisso. A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã ou se a gente ainda vai viver 60 anos com saúde plena e com força. É possível, ok? Coisas são prováveis ou não. Mas a gente fica querendo se agarrar em certezas que na verdade não existe. Na busca dessas certezas externas que a gente fica, né? Me fala que vai dar certo. Eu falo muito isso, assim. E é um cuidado que eu procuro ter muito no meu trabalho. Primeiro que eu não gosto de mentir. E segundo que eu não gosto de fazer promessas que eu acho que eu não consiga cumprir. Às vezes o paciente fala, me promete que vai dar certo? Eu não sei. Eu não tenho como prometer. A mãe que está com o filho numa UTI, você não tem como prometer que aquela criança vai sair dali. A gente não consegue. Tem uma série de coisas que existe que a gente quer que nos sejam prometidos e garantidos, mas a gente não tem como. A gente quer que o outro nos diga que vai dar certo. A gente quer que o outro nos diga que nós estamos seguros naquele lugar. O outro não sabe. A gente não tem como saber, a gente não controla as coisas. E a gente continua buscando externamente uma segurança que na verdade não está fora. Porque quanto mais eu busco garantias externas de que eu estou seguro, né? E que eu estou num relacionamento seguro, e que eu estou num emprego seguro, e que eu tenho uma saúde estável, e eu fico buscando isso, eu não me dou conta que as coisas acontecem, previsibilidades acontecem. Na verdade, você precisa construir confiança interna. Em quem? Em você. Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei o resultado. Eu não consigo garantir o resultado. Mas eu consigo atravessar? Lembro um dia eu e minha esposa estavam conversando. Ela virou para mim e falou assim, se a gente terminar, você vai sofrer muito? Falei, vou. Falei, vou sofrer muito. Ela falou, você vai chorar? Eu falei, com certeza. Ainda mais desde que eu choro, eu falei, vou sim. Com certeza vou chorar. Ela falou, e o que você vai fazer? Você vai voltar? Você vai me pedir para voltar?
Falei, não acho difícil eu fazer isso, hein? Acho que eu não vou fazer isso, não. Ela falou, mas você não vai sofrer? Falei, vou sofrer muito, muito. Ela falou, você vai fazer o quê? Falei, provavelmente eu vou no psiquiatra para tomar um remedinho, vou aumentar as minhas sessões de terapia por semana, vou ficar um tempo sofrendo e lambendo ferida, depois eu vou ligar para minhas amigas para eu sair do buraco do tatu, e a verdade é que eu vou sofrer muito, mas a vida vai seguir. Ela falou, ai, você fica falando essas coisas. Eu falei, você que começou a brincadeira de me perguntar isso. Porque olha só, é muito difícil. É difícil um término, muito difícil. É difícil um luto, nossa. Eu até brinco aqui em casa que tem umas pessoas na minha vida que na hora que morrerem, eu vou saber o que é luto de verdade, assim. Porque até agora eu só perdi coadjuvantes. Na hora que vier umas pessoas assim, o luto é difícil, muito difícil. Então eu prefiro não amar? Essa é a lógica da incerteza. Essa é a lógica do, se eu vou perder, para que eu vou ter? Não é se você vai perder ou não, porque você vai perder, porque todo mundo vai perder em algum momento. A pergunta que você precisa conseguir responder é, eu consigo atravessar o que vier? Eu consigo atravessar o luto? Eu consigo atravessar um término? Eu consigo atravessar um desemprego? Eu consigo atravessar uma solidão que eu estou vivendo nesse momento? Eu consigo atravessar o fato de eu ser rejeitada? Eu consigo atravessar essas coisas? Porque a nossa intolerância à incerteza, lá no fundo, sabe o que é mesmo? A gente está tentando e a gente está trocando o nosso desconforto pelo controle. Quando você entra no controle para você não viver isso, para você garantir que seu filho está saudável e que ele vai voltar para casa, e você fica vigiando ele no GPS o dia inteiro, você está escolhendo o controle para você não se sentir insegura. Você está escolhendo o controle para fugir do desconforto de uma vida que é incerta. Tudo pode acontecer e a gente vai ter que lidar com isso quando isso acontecer. A pergunta não é, tem como eu ter certeza que não vai acontecer coisas ruins na minha vida? Essa é uma pergunta ruim. Porque vão acontecer coisas ruins na sua vida porque acontecem na vida de todo mundo. A pergunta que a gente precisa se fazer é, eu consigo lidar com isso? Eu tenho recursos emocionais para lidar com as situações de incerteza na minha vida? Deixa eu te dar um exercício para a gente terminar. Quando vier muita incerteza, pega uma situação. Pensa, qual que é o pior cenário realista que pode acontecer aqui? Te dar um exemplo. Semana passada, 8h30 da noite, eu recebo uma mensagem do meu irmão. Nosso pai entrou em cirurgia. Assim que ele saiu, o aviso. Eu pensei, que cirurgia? Pensei, qual que é o problema da minha família deles não comunicarem as coisas claramente? Nossa, é impressionante, gente. Aí respondi, ok, quando ele sair, por favor, nos avise. Minha cabeça começou, como assim cirurgia? Não estava sabendo de cirurgia, não estava sabendo que ia ter cirurgia agora. Começou a me vir uma ansiedade. Olha só, tô me sentindo insegura, é incerto, eu não sei o que vai acontecer. Comecei a me sentir insegura. Aí eu pensei, pior cenário possível. Meu pai pode morrer. Um senhor de 84 anos, né? Toda cirurgia tem lá seu risco. Pensei, meu pai pode morrer. Pensei, não quero lidar com o luto do meu pai. Esse é o pior cenário possível. Pensei, não quero lidar com o luto do meu pai. Qual que é o cenário mais provável de acontecer? Ele fez essa cirurgia no passado, não deu certo. Ele está fazendo a cirurgia agora novamente. Provavelmente ele vai sair do centro. Se tudo der certo dessa vez, ele vai seguir as orientações médicas, o que é um pouco menos provável disso acontecer. Vamos pensar no pior cenário. O melhor cenário, ele sai do hospital e daqui a pouco ele vai andando na bicicletinha dele. Qual que é o pior cenário? Ele morrer, nesse momento. Eu tenho recursos para lidar com isso? Às vezes a resposta que você tem, que às vezes eu me dou isso, eu falo, tenho não. Às vezes eu penso em umas cenas, eu falo, olha só, não tenho recurso para lidar com isso aqui não. Porque, eu já falei isso aqui algumas vezes, se eu tenho um problema e eu tenho recursos, eu não tenho um problema. Ou eu tenho um bom problema para lidar. Mas se eu tenho um problema e eu não tenho recursos,
eu tenho um problema complicado para lidar. Deixa eu terminar te contando a história do macaco. Vou te falar desse macaco aqui, porque não sei se isso mexeu com você, mas pelo amor de Deus, fiquei uma semana pensando nesse macaco. Acho que tem umas 2 semanas, teve um macaco no Japão, Punch, se eu não me engano o nome dele, um macaquinho, foi rejeitado pela mãe. E ele foi rejeitado pela mãe, a mãe não quis ele, abandonou ele lá. E ele não estava conseguindo se integrar em nenhum outro dos grupos, dos macacos, né? Na jaula que ele estava lá inserido. E ele estava com os adestradores, e ele só queria ficar com os adestradores. Nesse processo, eles deram um bichinho de pelúcia pro Punch, um macaco de pelúcia. Nesse momento, o que aconteceu? O macaco de pelúcia virou a mãe do Punch, e ele começou a andar para cima e para baixo e dormir com o macaco. Os outros macacos começaram a bater nele. Essa história é real, tá, gente? Tô inventando, não. Começaram a bater nele. Isso sendo divulgado, tá? Então, divulgou primeiro a questão que ele tinha sido rejeitado pela mãe, depois foi divulgado que ele estava com um bichinho lá de pelúcia que tinham dado para ele, e depois divulgaram que ele estava apanhando no zoológico dos outros ursinhos. Quando eu vi essas 3 cenas, eu lembro que na hora que eu vi que ele estava apanhando, gente, eu fiquei tão indignada com aquilo. Eu pensei, isso é um absurdo. Como que eles fazem isso com o macaco? Não tá vendo o bichinho apanhar e eles estão deixando. Já era para tirar desse macaco. Olha, aquilo me deu uma irritação de eu ver aquele macaco apanhando e ninguém fazendo nada. Que eu pensei, me dá essa porcaria desse macaco que eu vou criar esse macaco se eu precisar criar esse macaco. Claro que eu não pedi o macaco, eles nem me deram o macaco continuou na jaula exatamente como ele estava. Se eu não me engano, passaram 16 dias e ele foi adotado lá por um grupo de macacos. O que isso tem a ver com incerteza? Tem tudo a ver. Olha só, ele é rejeitado. O que aconteceu? É incerto, ele está em sofrimento, ok? Né? Numa situação de rejeição, que o seu namorado termina com você, ou que o seu marido chega com aviso de divórcio, ou que você se depara com uma situação de desemprego, olha só, você foi rejeitado, você acabou de ser abandonado pela vida naquele momento, ok? O que nós fazemos? Tem recurso? Não, no caso dele, ele teve um recursinho lá que foi o macaquinho. O macaquinho começou a ajudar ele nesse processo, só que ele começa a apanhar. A minha reação diante daquela cena foi, vamos resolver o problema logo. Eu tenho muito desse problema, tá? Eu, óbvio, como todo mundo, não gosto de situações de incerteza e a minha tendência quando eu entro na incerteza é falar, o que eu faço para resolver? A minha solução com o macaco era tirar o macaco do zoológico. Pensei, tira esse macaco aí, põe esse macaco para alguma família aí humana mesmo cuidar desse macaco e vamos resolver esse problema. Diante da incerteza, se esse macaquinho vai ser aceito ou não, a nossa tendência é querer resolver. E eu lembro que eu estava conversando isso com a minha esposa, contando, né, macaco, não sei o que, aquela confusão toda. E eu falei, não, tinha que tirar esse macaco, não sei o que. Ela falou, por que não tiram o macaco? Aí eu ri. Eu falei, porque para ele é muito melhor ser criado dentro da espécie dele do que numa espécie completamente diferente. Olha só, tirar ele daquela situação de incerteza é fazer mais mal do que bem para ele. No momento que aquele macaquinho fica com os recursos que ele tem, que é o macaquinho de pelúcia, e ele lida com o fato que ele está apanhando, e ele fica firme naquele macaquinho, até ele ser adotado, ele lida com a incerteza. Olha só, a verdade é que ele não teve opção, ele estava preso naquele lugar. Mas a gente tem. E muitas vezes a gente não lida com a incerteza e sempre que a gente se vê numa situação que a gente está preso ou que está muito incerto, a primeira coisa que a gente quer sair é fugir da jaula. Quando começa a ter problema no trabalho, a primeira coisa que você pensa é que você precisa ir embora. E às vezes você tem que ir embora mesmo. Mas precisa entender se é só isso ou se é novamente a sua dificuldade para lidar com as incertezas. Porque olha só, não somos macacos, mas a realidade é que a estrutura da vida ela é incerta, gente. É difícil falar isso, mas a estrutura da vida é incerta. O amor é incerto. O outro pode até te prometer, mas no Brasil 50% dos casamentos terminam em divórcios. Olha só, muitas promessas que são feitas são incertas. A nossa saúde é incerta. Você está bem,
Você tá saudável e de repente aparece um nódulo no seu peito e a vida tá acontecendo e de repente você recebe uma ligação que alguém que você ama morreu. Ter um filho é incerto. Você ama aquela pessoinha que você quer que seja feliz e de repente acontece uma coisa na vida daquela criança que você não tinha controle nenhum e que você não podia prever e que você se sente pequeno diante daquilo. Empreender é incerto. Eu quero abrir uma empresa. É incerto, você não tem garantia se vai dar, se vai ser real ou não, se você vai ter lucro ou não, ou se você vai ser como muitas das empresas que fecham nos primeiros 5 anos de faturamento. O que nós fazemos diante da incerteza? Porque a estrutura da vida é incerta. A tecnologia e a nossa cultura e as redes sociais estão nos prometendo vida com garantia, mas é uma grande mentira. Porque se eu tenho uma promessa de uma vida de garantia, a pergunta que eu mais me faço é: como que eu elimino a dúvida da minha vida? Como que eu caminho com certezas na minha vida? Pare de se fazer essa pergunta. Você está querendo saber como que você toma banho de chuva sem se molhar. Não tem como, pelo menos por enquanto não. A pergunta que a gente precisa fazer para lidar com a incerteza é: como que eu amplio a minha capacidade de estar presente na minha vida e sentir as emoções que a vida me proporciona, sem fugir, sem me anestesiar? Como que eu consigo estar na minha vida e viver a minha vida e viver as incertezas da minha vida num mundo que muda o tempo todo? Como que eu faço isso? Eu preciso fortalecer quem eu sou. Eu preciso fortalecer a certeza que eu consigo gerenciar as minhas emoções, que eu consigo sentir, que eu consigo tolerar o desconforto, que eu posso ter uma noite muito mal, mas eu não vou passar a noite ligando para o meu namorado porque eu estou me sentindo insegura. E que hoje posso ter uma crise de ansiedade que eu vou ter, que talvez tomar banho frio o dia inteiro para conseguir me controlar, mas eu não vou passar o dia inteiro vigiando meu filho no GPS. Não tem como ter garantias. Tem como ter estrutura emocional. Olha só, pra gente terminar mesmo, que eu já passei do meu tempo. E começamos o ano, né? Agora de verdade, 2026 já entrando. E lidar com a incerteza, né? Eu quero terminar com essa analogia que eu acho importante, é a gente aprender a ser bambu. Porque olha só, como que o bambu enfrenta as tempestades? Ele não foge, ele tem raiz, ele tá lá firme. E o bambu, ele não tem força para vencer o vento. Gente, sabe qual que é a verdade? Eu e você não temos força para vencer a vida. Às vezes a gente não tem força para vencer uma doença que chega. Às vezes a gente não tem força para vencer um desemprego que aparece. Às vezes a gente não tem força para vencer. O bambu, se ele encara o vento, ele não tem força para vencer o vento. O vento é muito mais forte do que ele. O que ele faz? Ele aprende. Ele aprende a ceder. Ele aprende a ceder sem se perder. Como é isso? Ele mantém a raiz dele firme, mas o corpo dele está flexível. A gente, para lidar com as nossas incertezas, a gente precisa ter raiz firme em nós. De quê? Que nós conseguimos lidar com as nossas emoções. Ok? Vai vir raiva, vai vir tristeza, eu estou insegura, preciso levar isso para terapia, preciso conversar sobre isso com alguém, preciso pensar e meditar sobre isso antes de eu tomar qualquer decisão sobre essa emoção que eu estou sentindo. Eu tenho raiz firme, olha só. E eu lido com as incertezas resolvendo os problemas que ela me traz. Um de cada vez, ok? Enquanto a gente ficar lidando com as nossas emoções, sempre na fuga delas, a gente não consegue desenvolver uma musculatura emocional. A nossa musculatura emocional que nos proporciona gerenciar melhor as nossas emoções está exatamente quando a gente aprende a sentir e a gente aprende a atravessar as situações as situações da nossa vida e as tempestades que a gente enfrenta ao longo do caminho. Você ouviu tranquilamente. Se fez sentido, compartilha com alguém e segue o canal para não perder os próximos. E lembre-se, a vida nos pede coragem. Até a próxima.